Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 7. Eu não sei, hoje eu estou com uma palavra um pouco esquisita. Eu não sei se você vai gostar dela, eu não sei se a gente vai ser plausível hoje. Parece uma palavra meio arcaica, viu? Uma palavra assim meio antiga, uma coisa meio... Eu não sei não, viu? Eu estou meio em dúvida se eu falo, se eu não falo. O que vocês acham, hein? Porque é uma palavra assim um pouco diferente. Eu não sei se a gente vai... Oh, Jesus! Amós, capítulo 7, os versos 7 e 8, a princípio. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Agora o Espírito Santo vai aparecer para alguém aqui e falar alguma coisa. O Espírito Santo fala, mas sempre através da palavra. Ouvir a palavra. A Bíblia diz, Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então diz assim, Amós 7, versículos 7 e 8. Todos encontraram? Digam amém. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo. Diga-se, um muro levantado a prumo. E aqui diz: e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. E você diga amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Então, nosso tema hoje é... Oh, Jesus, será que eu falo? Vou falar. O prumo de Deus. Será que você pode dar glória a Deus, irmão? Mas o que é prumo, hein? Tem alguma coisa aí que fala sobre prumo? Mostra aí. Isso é o prumo, rapaz? Oh, mas isso não é um instrumento de um pedreiro? Rapaz, o que é o prumo? Então, você é construtor, né, Carlos? Usa o prumo para a parede não ficar torta, é isso? Para não cair? Porque se o pedreiro for meia colher, mesmo sendo meia colher é aquele que não é um pedreiro oficial. Ele é um aprendiz de pedreiro, né? Você contrata ele primeiro para ser servente. E ele fica de olho no oficial. E ele começa a aprender, rapaz. Tem hora que ele pega o prumo lá e vê. Às vezes até quando o oficial sai, vira as costas, eu vou ver se eu sei fazer o negócio aqui. E ele começa a ensaiar e aprender. E este prumo é um instrumento de um pedreiro. Você vê esses grandes prédios aí, essas colunas. Primeiro eles fazem os esqueletos do prédio, né? Mas aquilo é tudo bem prumado. Porque se uma pilastra daquela, uma viga daquela estiver fora do nível ou fora do prumo, aquilo pode cair, desabar toda aquela construção. Eu fico pensando, esta visão que Deus deu aqui para Amós. Escute bem isso, Amós era um judeu profetizando para o reino do norte. Ele exerceu o seu ministério durante o reinado de Jeroboão II. Lá para os anos 770
6 antes de Cristo. E no seu ministério, Deus mostrou a real condição da nação de Israel e o peso, ele chegou a dizer, o peso da palavra do Senhor contra Israel. Foi muito forte o que Deus mostrou para o profeta Amós. E é interessante que só no capítulo 7, você vai ver aqui o subtítulo, que Deus dá para ele 3 visões. Deus dá a visão da locusta, a visão do fogo e a visão do prumo. Eu não vou falar hoje das 3. Não teríamos tempo e gastaríamos aqui muito tempo. Mas eu vou falar sobre o prumo, que nesta visão Deus mostrou para Amós. Aqui está escrito no verso 7, mostrou-me. Ele estava passando e deixando registrado que foi uma visão verídica, não foi o fruto da sua imaginação. Deus mostrou para Amós. Ele diz, mostrou-me também assim. Deus já havia mostrado a visão da locusta, do fogo, mas ele diz, mostrou-me também assim. Assim o quê? Eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo. Embora Amós era boieiro, mexia mais com agricultura, mas ele conhecia bem o serviço de um pedreiro bom. Porque ao olhar, ele percebeu que o muro que o Senhor estava havia sido levantado a prumo. Ou seja, não era uma construção torta, era um prumo bem erigido, era um muro bem prumado. E na visão ele diz, olha, o Senhor me mostrou assim, o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo. Só que ele percebeu que o Senhor tinha na sua mão um prumo. Como o pedreiro, quando está ali levantando uma parede, de vez em quando ele faz uma conferência, ele confere ali. Claro que tem uma linha ali que já ajuda ele na lateral. Eu sou construtor também, eu sou pedreiro, eu sei do que eu estou falando. Ajuda ele na lateral da parede, mas não na prumação. E por isso que ele não pode, todo pedreiro tem que, além da linha que ele tem, às vezes até a linha ele, se ele for já um expert, ele esquece até um pouco da linha, né, cara? Cuidado, hein? Já a construção cai. Mas ele pode até um pedaço, um fechamento de uma janela, talvez ele use uma régua, nem usa linha, mas o prumo sempre ele vai precisar. E quando Amós vê nesta visão, ele vê o Senhor, diz a Bíblia aí nesse versículo, que ele vê o Senhor que estava sobre um muro levantado a prumo, e ele tinha um prumo na sua mão. Só que o que me deixa aqui maravilhado é que Deus dá aqui para Amós o entender da visão. O verso de número 8 diz assim: e o Senhor me diz, que vês tu, Amós? O que você está vendo, Amós? O Senhor queria deixar patentemente, de uma forma evidente na mente dele, ou seja, que a visão fosse clara para ele passar para a nação de Israel. Aí o Senhor então pergunta: o que você está vendo? E ele diz: eu estou vendo o Senhor em cima de um muro, o Senhor tem um prumo na sua mão, e aí o Senhor diz: e você, o que vês, Amós? E ele diz: um prumo. Aí Deus dá a clareza da visão. Então disse-me o Senhor: eis que eu porei o prumo
no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Agora vamos para o campo espiritual. Presta atenção. No sentido literal, o prumo era composto de um barbante, tendo um peso amarrado em uma das pontas. Nós mostramos aí o prumo. Mostra o prumo de novo. Um instrumento servia para verificar a verticalidade do muro ou das paredes de uma construção. Verificava a verticalidade ou também dos muros ou de uma grande construção. Olha lá, ele está verificando se está corretamente, se a parede não está fora do prumo. Agora escute bem isso. No sentido espiritual, o muro era a linha de julgamento que simbolizava a avaliação de Deus da condição real do seu povo Israel. Ou seja, esse muro significava uma avaliação de Deus, Deus avaliando a condição real da nação de Israel, para ver se Israel não estava fora do prumo. E pior que estava. Pior que Israel estava fora do prumo. Veja bem, a nossa linha de julgamento hoje é diferente. Por quê, pastor? Porque a nossa linha de julgamento é Cristo. Quando você abre a Bíblia, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versos 31 e 32, coloca no telão para você conferir. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A irmã acabou de dizer aí que você não deve apontar o dedo para ninguém, trazendo sobre aquela pessoa um juízo ou fazendo um julgamento pela sua imaginação. Deixa Deus julgar as pessoas. O que você tem que fazer é orar por elas. A Bíblia diz, porque se a gente julgasse a nós mesmos, o nosso problema não é esse, que a gente não julga a nós mesmos, a gente quer julgar a outrem. Parece que hoje nós somos colecionadores de defeito da vida alheia. Você não pode ver uma coisa errada, você não pode ver alguém praticando uma coisa errada que você quer apontar o dedo. Está errado. Você não lembra daquele profeta, o profeta do Ai, Isaías? Ele começa no capítulo 1, ai da nação pecadora, ai do povo que desde manhã entrega-se a bebedice, ai desse, ai daquele. Eu já ensinei aqui os 10 ais de Isaías. Ele pronunciou 10 ais. Ai desse, ai daquele, ai do beberrão de vinho, ai daqueles que adquirem herdade sobre herdade e vai deixando as pessoas ludibriadas e vai enganando a muitos. Ele pronuncia 9 ais. A palavra ai é designativa de dor, de punição. Ai desse, ai daquele. Mas quando Isaías, no capítulo 6, ele teve um encontro com Deus, ele viu a glória de Deus, ele não apontou o dedo para seu ninguém, ele disse, ai de mim que sou um mísero pecador, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e um homem de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Acabou. Agora ele, ai de mim que sou um homem pecador. Enquanto a pessoa não tiver um encontro com Deus, ela vai pronunciar palavra de condenatória para as pessoas. Por isso que a Bíblia diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, olha o verso seguinte, mas quando somos julgados, e como você é julgado? Como nós somos julgados? Através da Bíblia, da palavra. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor. Para quê? Com qual finalidade? Para não sermos
condenados com o mundo. Então hoje, a nossa linha de julgamento é Cristo Jesus. Olha o que está escrito em João capítulo 12, versículos 47 e 48. Só um pano de fundo para alguém entender. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Irmão, se nem Jesus ousou julgar as pessoas, por que você quer fazer isso? Por que ouse você julgar? Se nem Cristo julgou as pessoas. Ele diz, se alguém ouvir as minhas palavras, eu não o julgo. E ele tem autoridade para fazer isso. Mas ele não faz. Eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Só que ele deixou claro, mas esta palavra que eu tenho pregado, vamos, filho, vamos caminhar para frente, né? Fica de olho aí. Mas esta palavra o há de julgar no último dia. Se alguém rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, não ele, a palavra, essa o julgará no último dia. Se nem Jesus ousou julgar alguém, por que a gente vai julgar? Deixa a palavra fazer isso. Prega amor e prega misericórdia. Então somente isso. Quer mais um pouquinho? João capítulo 8, verso 37. Vamos ver. Pano de fundo. João 8 e 37. Pensei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Sabe que tem coração pétreo, endurecido? Parece que o coração é rocha pura. Mas a Bíblia diz também que a palavra é martelo que esmiuça a penha. Mas, irmão, a palavra não entra de jeito nenhum. Como não entrava nesses homens? Vocês estão querendo me matar. Vocês estão querendo, só porque eu estou falando a verdade, a palavra. Você vai entender daqui a pouco o que tem o prumo com a palavra. Por isso que eu estou fazendo esse pano de fundo. A minha palavra não entra em vocês. Então nós somos julgados através da palavra. Quando Deus dá visão para Amós, era um despertamento espiritual para a nação de Israel, que havia deixado de buscar a palavra do Senhor. E quando você passa a ser regido, não pela palavra, guiado não pela palavra, mas pelas suas filosofias, por pensamentos de pessoas réprobras quanto à fé, pessoas desviadas da verdade, você vai naufragar, você vai perecer. Isso é fato. Então, escute bem. Segundo o que nós encontramos aqui, Israel foi achado fora do prumo. Sim ou não? Eu disse, eu porei o prumo sobre o meu povo. A nação estava em falta com Deus. E ele dá visão para Amós, o Senhor em cima de um muro, tinha um prumo na sua mão, e Deus dá a revelação. Olha, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, e nunca mais passarei por ele. Deus estava falando de julgamento. Deus estava falando de juízo. Por quê? Porque Israel foi achado fora do prumo, com um risco de entrar em colapso. É verdade, pois os filhos de Israel haviam rejeitado a palavra de Deus. Quer uma prova que eles haviam rejeitado a palavra de Deus? Olha nos versos 12 a 17 do capítulo 7 de Amós. 12 a 17. Depois Amazias disse a Amós, foi só ele tascar a profecia,
a visão, só foi ele contar a visão que Deus lhe dera para o povo não aceitou. Nem os videntes, nem os religiosos da época aceitaram. Foi só ele contar a visão para o povo se enfureceu contra ele. Você não vai profetizar mais aqui, você não vai profetizar mais aqui. Hoje as pessoas parecem que estão nessa mesma visão. Eles gostam de profeta que massageia o ego. Aquele profeta que diz: olha, Deus está me mostrando. Tem uma chave chegando nas suas mãos. Glória a Deus, é minha, é minha, é minha. Olha, Deus está abrindo portas na área financeira. Quer ver, irmão, a igreja pular e saltar e dar glória? É o pregador, é o pastor dizer que está tendo visão de chave, de visão de portas abertas, de apartamento, de carros novos. O povo da glória gesticula, corre na igreja. Visão materialista. Mas se o pastor falar de um prumo na mão do Senhor, colocando a igreja no lugar certo, do tamanho certo, como Elias lá junto a Querite, colocar o tamanho exato. Irmão, o povo, esse pastor aí, rapaz, que palavra dura. Não é palavra dura, não. É porque você está despreparado. É porque a sua vida espiritual está naufragando. E você não tem percebido. Gente, isso aqui é extraordinário. Verso de número 12. Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. Sai fora, cai fora daqui. Você não vai profetizar isso aqui, não. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Vai para lá. E ali come o teu pão. Ali você pode profetizar. Aqui não. Aqui você não vai profetizar, não. Essas palavras suas são muito duras. O negócio é sério. Ou seja, o povo estava na corda bamba. Eles perderam compromisso com Deus. Você não vai profetizar aqui, não. Vai lá para ajudar. Lá você pode profetizar e comer o seu pão. Verso 13. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais. Aqui não. Aqui Betel, casa de... tá vendo, irmão? Expulsando os profetas verdadeiros. Por quê? Porque doeu ouvir falar a verdade. Sabe que tem gente que gosta da mensagem pastoral que massageia o seu ego. Deus vai te colocar por cima e não por baixo. Será cabeça e não cauda. Estou vendo dinheiro, glória. Estou vendo dinheiro chegar em suas mãos. É prata, dá uma coisa brilhando. Irmão, você dá tanta glória. Isso é enrolação de pregador. É para você mandar o pix depois para ele. Cuidado. Gente, abra os olhos. Eu sou muito mais. Eu não sou contra, eu já disse aqui, eu não sou contra a profecia, porque eu sou um crente pentecostal. Mas para mim, a maior profecia está aqui, é a palavra de Deus. Jesus disse lá no Apocalipse que o testemunho de Jesus, João escreveu dizendo, é o espírito de toda profecia. E eu já disse também aqui, eu sou muito mais levado a crer na profecia que prega contra mim do que o meu favor. Que isso, pastor? É verdade. Eu sou mais levado a crer na profecia. Você lembra de Micaías? Quando o rei diz, profetiza isso, a gente deve subir a Ramote de Gileade ou não? Profetiza. E aí um tom irônico, ele diz, pode ir. Eu estou vendo, olha, vocês já venceram a peleja. E num tom irônico. Aí Josafá, Acabe olhou e disse para Josafá, não, ele está ironizando. Não é assim que ele profetiza, não. Eu quero que você fale a verdade. Fala a verdade? Então eu vou falar. Segura aí que eu vou falar. Quando ele abre a boca, ele diz, não suba a Ramote de Gileade, porque eu estava orando nesta noite e numa visão Deus me mostrou todo Israel disperso,
como ovelhas que não têm pastor. Não subam à peleja, porque vocês serão destruídos. Irmão, ele diz, está vendo? Não falei, Josafá. Esse profeta só profetiza contra mim. Não vai profetizar mais. Pega esse profeta agora, guarda, e o lança lá na prisão. Ou prega ao meu favor, ou vai morrer na prisão. Olha aí como é que as pessoas... Eu gosto desse profeta que prega contra mim. Você tem que orar mais. Você tem que ser mais santo. Você tem que se preparar mais espiritualmente para subir. Eu gosto desse tipo de profecia. Raramente a gente ouve isso na igreja. Mas é só mensagem de autoajuda. É só mensagem massageando o nosso ego. Deus vai fazer isso. Você vai... Eu já disse aqui esses dias que se fosse contar as profecias que eu vou sair fora, eu já passei por todas as nações da terra. Já fui para o Japão, já fui para tudo, irmão. Eis que você está indo lá para o Japão, está abrindo uma igreja lá nos Estados Unidos. Nossa, eu já fui para tanto. Todavia, eu não fui nem no Paraguai ainda. Ô, irmão, pare com isso. Olha aqui, Amazias diz, você não vai profetizar mais aqui. Aqui em Betel, ele diz, aqui em Betel, verso de número 13, aqui em Betel, fica atento, filho, fica atento. Aqui em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais. Porque é o santuário de quem? Mas não tinha que ser o santuário de Deus? Olha aí, as pessoas tomando o lugar de Deus. Tinha que ser santuário de Deus. Eu disse, não, aqui quem manda é o rei. Eu lembro de uma igreja que eu fui pregar. E a turma, eu ensinava numa outra igreja, pastores, em uma grande reunião aí. E a turma sabia que a gente gosta do ensino da palavra. Aí eu fui representar o presidente. E a igreja tinha umas 1000 pessoas, uma igreja grande, 1000 pessoas. Aí o irmão chegou, o pastor, e disse, pastor, eu não sei o tipo de mensagem que o senhor deu para o irmão, mas aqui, sabe, o povo é mais ou menos assim, tal. Né? O povo é do reteté, o povo aqui é do pula-pula. Então tem... Eu falei, irmão, peraí. Se o irmão acha que eu vim aqui, fui enviado para o presidente para pregar o que vocês querem ouvir, eu já estou indo embora agora. Não, pastor, isso não é isso. Não, eu falei, eu vim pregar aqui, não o que vocês querem ouvir, mas eu vim pregar aquilo que vocês precisam ouvir. Irmão, e foi tanta lambada naquela noite, feijoada e carne seca com pimenta e farinha. Uma coisa, olha, mas na frente, depois, eu vi lágrimas de umas 20 pessoas que vieram diante do altar, confessando a sua fraqueza, a sua debilidade espiritual. Olha para cá, um conselho de Deus para você. E alguém que há mais de 40 anos está pregando e profetizando segundo a Bíblia, segundo a palavra. Corre dessas igrejas que oferece facilidade para as pessoas, que o evangelho é mesclado, tá? E mesquinho também. Não prega as verdades sonoras do evangelho. Foge desses lugares. Ninguém é disciplinado. Tá tudo bem o que você está fazendo, tá legal. Ninguém é disciplinado assim. Ninguém é formado no seu caráter. Não, pode continuar fazendo isso, não. É através de exortação, palavra exortativa. Se você que só diz sim para o seu filho, para a sua filha, ele vai crescendo e vai tomando conta de você. Mas eu quero ir lá brincar com as meninas. Ai, filha, nem pergunta que hora vai voltar. Pai, eu quero ir lá com os amiguinhos fazer isso. Pode ir, você vai dando corda para você ver. Não é assim que forma o caráter de um filho. Não.
A Bíblia diz, Provérbios 22:6, instrui o menino, educa o menino, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Diz não. Tem a hora de dizer sim, mas tem a hora, não, você não vai. Agora é hora de ir tarefa, agora é hora de estudar, agora é hora de ajudar o papai, de ajudar a mamãe. É dessa forma. Então foge desses lugares onde prega facilidade para o povo, e prosperidade e coisas materiais. E o céu, as pessoas estão esquecendo dessa realidade. Aí as vidas são ceifadas, como agora lá na Síria, chegando a 30 mil pessoas, quase que a cidade toda de Mongaguá morta. Gente, e diz que tem mais que o dobro disso. A palavra de Deus está se cumprindo. Vamos olhar para as verdades da palavra que nos salva. Veja bem, verso 13. Você não vai profetizar aqui, porque aqui é santuário do rei, tá? Verso 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não era profeta. Eu não era filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro, de figueiras bravas. Eu não era profeta, mas Deus me chamou. Aleluia. Eu não era nem filho de profeta. Ou seja, ele demonstra aqui humildade, pequenez, e diz, e eu não era nem filho de profeta. Eu era boieiro e cultivador de sicômoros. Mas, verso 15, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora aí no verso seguinte diz, olha, ora pois, ouve a palavra do Senhor. Vocês vão ter que me suportar, vocês vão ter que me ouvir, porque Deus me chamou e eu vou profetizar. Mas estava sendo mandado embora. Eles davam até caminhão para carregar a mudança dele, lá para ajudar. Aqui em Betel você não vai profetizar. Está vendo? Eles não queriam ouvir a verdade. Hoje não é diferente, irmão. As pessoas não querem ouvir as verdades bíblicas da palavra de Deus. Por quê? Porque Israel estava inserido num pecado. Agora, o que isso tem a ver conosco? Você sabia que existe muitos crentes na igreja fora do prumo? Que isso, pastor? É verdade. Cristãos na igreja fora do prumo. Então por isso você vai usar essa palavra quando você vir alguém, irmão, cuidado, saindo fora do prumo, irmão, cuidado. Não precisa julgar não, só um alerta. Irmão, olha o prumo de Jeová. Olha o prumo, irmão, olha o prumo. Quando você vê alguém assim, perdendo cultos, trocando, substituindo as coisas de Deus por coisas secundárias, irmão, olha o prumo de Jeová, olha o prumo, olha o prumo. Muro aqui representa salvação. Muros na Bíblia representam salvação. Diz, irmão, ó o Senhor em cima do prumo. Deus está pondo o prumo no meio do seu povo. Quando você vê alguém cambaleando espiritualmente ou entrando por veredas erradas, diga para ele dessa forma: ó o prumo de Deus, irmão, ó o prumo, ó o prumo. Ele não vai poder ficar contra você, porque é bíblico. É da Bíblia. Olha o que está escrito. Eu vou colocar o prumo no meio do meu povo. E isso é para os nossos dias também. Por quê? Porque hoje existe na igreja muitos crentes que estão fora do prumo. Quer, por exemplo, fora do prumo, na vida de obediência a Deus. Como é desobediente. Está fora do prumo. Um crente que aprendeu com Cristo, que vive as verdades do Evangelho,
ainda desobedecendo o papai, desrespeitando o papai, desrespeitando mamãe. Mamãe fala: vai lá lavar esses talheres lá, essas louças lá para mim, filha. Vai, mamãe tá cansada. Ah, mãe, vai você. Eu tô cansada. Pega a cinta. Deixa ela entrar no quarto, fecha a porta. Ah, pastor, mas é século 21. E daí, meu irmão? E daí é Bíblia. As coisas estão assim, fora do seu lugar, do seu contexto original. É pessoas que estão fora do prumo. Existem cristãos na igreja que estão fora do prumo, na vida de obediência. A Bíblia diz, e já o profeta Samuel profetizou dizendo: olha, Saul, você nunca aprendeu, mesmo sendo rei, mesmo sendo colocado por Deus na posição que você está. Olha, ele te deu uma ordem e era para você executá-la cabalmente. Samuel, eu não quero obedecer. Não, você tem que obedecer. Sabe por quê, Saul? É melhor obedecer do que sacrificar. Executa o que Deus manda você fazer. Cristão fora do prumo na obediência. E cuidado, a Bíblia diz que para os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Cristãos fora do prumo na fidelidade e na justiça. Rapaz, andando na sarjeta, na calçada, achei essa carteira aqui, rapaz. Isso é Deus, isso é Jeová puro. Eu estou liso, leso e louco, comprando fiado e pedindo troco. Entendeu, irmão? Liso, leso, louco, comprando fiado e pedindo troco. Acha uma carteira cheia de dinheiro. Isso é uma bênção de Jeová. Jeová, obrigado. Aqui na calçada mesmo, Jeová, eu vou orar agradecendo. O que, irmão? A sua felicidade é desgraça para aquele que saiu aqui da porta do banco, aqui a Caixa Econômica, e veio receber o seu salário mínimo. E a carteira escorregou do bolso, caiu. É infelicidade, ele vai ficar sem comer o mês todo. Qual é o seu dever como cristão? Como fiel, praticante da justiça? Opa, vou ver se tem aqui algum endereço. Não vou tirar daqui uma nota. Ai, Jeová, me segura, Jeová. A coisa tá cheia. Deixa eu contar aqui primeiro. Só para contar, mas não vou pegar, não. Rapaz, aposentadoria, eu acho. 2.000 e tanto. Esse aqui ganha duplamente. Tá 2.000 e tanto. Não, meu irmão, nem conta. Tenta procurar. Uma hora vai aparecer o dono. Uma hora vai aparecer o dono. Deus vai te colocar à frente do dono. E você vai devolver com a maior satisfação. Mesmo não tendo um centavo no teu bolso. Só que lá na frente, Deus te recompensará. Está faltando fidelidade. Nós ouvimos aqui ontem. Às vezes alguém esquece uma Bíblia na igreja. Já era. E se for de estudo pentecostal ainda, Jesus dos crentes. Cadê a Bíblia? O irmão, alguém diz: eu esqueci o meu guarda-chuva. Eu estou procurando meu guarda-chuva. Desapareceu. Cadê o guarda-chuva da irmã? Eu não estou dizendo aqui não, viu, irmão? Se souber de um fato desse aqui, eu vou fazer uma fila como no tempo de Josué. Irmã, confessa seu pecado e deixa. Tem anátema no meio da congregação. Aleluia, tem anátema. Alguém vai ter que entregar o guarda-chuva da irmã, que é impossível. Se perdeu algum dinheiro na igreja, o dinheiro tem que estar aí aqui. Ontem me deram o celular, falei: opa, esqueceram o celular lá no banheiro. Tá vendo? Fica muito aí na frente do espelho tirando foto. Tirou as fotos, esqueceu do celular. Opa, o celular está aqui, irmão. Vamos devolver. É dessa forma. Então, gente fora do prumo da fidelidade e da justiça. Fora do prumo da vida de oração com Deus. Jonathan acabou de ler aí. Mateus 21 e 22. Jesus dizendo: a minha casa será chamada. No verso 13, 21 e 13, diz: a minha casa será chamada casa de oração. 21 e 13. Depois, 21 e 22, diz: ó,
tudo que vocês pedir orando. Orando. Tudo que vocês pedir orando, vocês vão receber. Gente, essa casa é casa de oração. Tem gente que não tem mais vida de oração. Por que não ora mais? Porque está fora do prumo. Quando você deixa de orar, olha para cá, você abre não a janela, a porta inteira para o diabo entrar. A falta, toda a razão do fracasso é a falta de oração. É a falta de oração. Jesus disse: orai e vigiai. Eu perguntei, mas por que ele não diz vigiai e orai? Ele diz orai e vigiai. Orar primeiro, porque se você não orar, nem força para vigiar você terá. Então primeiro, oração. Tem gente que está fora do prumo da oração, não ora mais. E se você não ora mais, você não tem vida com Deus. Outro sim, fora do prumo da vida de jejum e consagração a Deus. Estou mandando você jejuar todos os dias. Mas tem castas de demônios. Isso significa dizer que tem problemas que é tão imperiosos, quando eu digo imperiosos, grandes, avultados, que só através do poder da oração com jejum. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: ó Senhor, os discípulos de Jesus, por que jejua? Os discípulos de João estão acostumados a jejuar, e o Senhor nunca pediu para a gente jejuar. Por que o Senhor não pediu para a gente jejuar? Ele disse: eu não pedi, mas quando eu sair daqui, dias virão, hein? Dias virão em que as necessidades prementes surgirão, e vocês não só vão jejuar, vão ficar lá no pé do monte, vão orar a noite inteira, porque as barreiras se levantarão contra vocês. Não é diferente hoje, irmão. Tem problema que além de vigiar, de orar, sabe, você tem que consagrar a sua vida em jejum e oração a Deus, para você vencer os reveses da vida, os problemas, os levantes, as perseguições. Às vezes está com um problema na família, está desesperado. Deus dá indicação para você, da porta aberta. Entra em oração para você ver. Entra no secreto com Deus. Deus vai mudar o cativeiro da sua vida. Deus vai salvar aquela filha desobediente que entrou pelo caminho errado. Deus vai restaurar aquele filho que entrou pelo caminho das drogas. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da oração. Se a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, está escrito assim, que a oração feita por 50 justos. A última parte do versículo aí. A oração feita por 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2 justos. Quanto está escrito? A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Já pensou o casal nesse propósito, Thaís? Orar, nós vamos orar para Deus dar essa vitória para nós. Nós vamos orar para Deus restaurar a nossa casa, a nossa família. A porta de emprego parece que está fechada e a gente está pensando até em vender a casa e ir embora daqui. Não vamos fazer isso coisa nenhuma. Nós vamos fincar o joelho na oração. A Bíblia diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, receberei. Nós vamos orar e Deus vai mudar a realidade da nossa vida. Orando. Mas se o crente está fora do prumo da oração, irmão, ele não sente prazer em orar, infelizmente. Fora do prumo também da vida de santidade. Que isso, pastor? O senhor está pegando pesado, o prumo hoje está. Mas é verdade, irmão. O que diz Hebreus? Capítulo 12, versículo 14. Será que você não conhece ou já não ouviu essa realidade? Seguir a discordância com todos. É isso? É discordar? É seguir a paz com todos. Com todos.
não é só com os cristãos não, tá? Aqueles que você são seus iguais, os bons da sua família, os amigos, é com os inimigos também. Porque a Bíblia diz que quando estiver em nós, tenha paz até com os teus inimigos. Por quê? Fazendo isso, brasas de fogo pousarão sobre a sua cabeça. É Bíblia, estou citando Bíblia para vocês. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, nem apóstolo, nem pastor presidente, nem pastor, nem evangelista, nem presbítero, nem missionária, nem diaconisa, nem cooperador, nem cantor, nem levita, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a santificação. O que é seguir a santificação para você? É ser santo, assim como Ele é santo. Jesus disse, e depois Pedro, o apóstolo que ouviu dele, escreveu. Ele disse, deixou escrito, assim está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? É separado das coisas do mundo. A Bíblia diz, João escreveu dizendo, que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. É assim, você está em Jesus, você deve andar como ele andou. Agora, Amós 3,3 está escrito, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Olha para cá, se você não está de acordo com essa palavra, como é que você vai andar com Deus? Tem gente que, eu estou andando com Deus, eu estou andando com Deus. Aí vê lá na gandaia, agora vem o carnaval, a preocupação dos pastores, a folia já começou por aí. Primeiro começa na TV. Aí o crente, tá lindo, né, tá lindo. Aí termina o culto, tem gente que termina o culto, rapaz, e não vê a hora que o culto termina. Pastor, já deu 9 horas. Tá? Ele cai na gandaia. Ô irmão, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O mundo está querendo nos separar do amor de Cristo. Mas cuidado, mira na santificação, segue a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Crente fora do prumo, na vida de reverência e temor a Deus. Quantas pessoas que perdeu o temor do Senhor, aí peca uma vez, pede perdão, daqui a pouco está pecando de novo. Irmão, o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Mas você não pode esquecer de Provérbios 28:13. O que diz Provérbios 28:13? Aquele que encobre as suas transgressões. O que é transgressões? Pecado, pecaminosidade, desobediência, culpabilidade. Aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, seu pecado, sua iniquidade, nunca prosperará. Em qualquer área da sua vida não haverá prosperidade. O que encobre as suas transgressões. Mas aquele que as confessa e continua pecando, confessa hoje, amanhã. Irmão, você de novo, rapaz, você de novo. Aí, depois da manhã, você de novo aqui, vou pedir perdão. Aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas deu uma ordem. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, Senhor, ninguém me condenou. Está lá em João capítulo 8. Ninguém me condenou. Ele disse, mulher, como eu vim para salvar, e eu já mostrei isso para vocês aqui, eu não vim para condenar ninguém, também eu não te condeno, porém vais e não peques mais. Está vendo? Deu uma ordem para ela, você vai e não peques mais. Você poderia ser, falhou de não ter colocado esse versículo, e diz até o capítulo, João 8. Irmão, é bom a gente conhecer a Bíblia. Eu estou caminhando para o final. O crente que está fora do prumo corre um risco de cair. Por exemplo, está fora do prumo da oração,
da obediência, da fidelidade com Deus, da vida santa, de uma vida íntegra na presença do Senhor, Deus está não somente prumando o seu povo, mas Deus até mede. Olha, mas Deus entende alguma coisa de pedreiro? Como ele não entende, né? Deus é arquiteto do mundo, irmão. E ele fez tudo sob medida. Deus não somente entende de construção, de prumo, mas Deus entende também de largura, de comprimento. Olha o que diz Zacarias 2, versos 1 e 2. Zacarias 2, 1 e 2. O que está escrito? Tornei a levantar meus olhos. Um outro profeta, Zacarias, numa visão. Tornei a levantar os meus olhos. E olhei. E vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Olha aí, irmão. Olha a trena na mão de Jeová. Olha aí. Olha o metro na mão de Deus para medir. Se você sair fora dessa medida de Deus, é a medida padrão, tá? A medida padrão de Jeová. Você não pode sair fora. Ele olhou na visão, ele viu um homem. Estava na sua mão um cordel de medir. O que Deus disse? Verso seguinte. E eu disse: para onde vais tu? Na visão. E ele disse: medir Jerusalém. Jerusalém, medir o meu povo, medir o povo de... Eu vou medir Jerusalém. Para quê? Para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Tem mais, Apocalipse 11, versos 1, 2. Irmão, Deus está colocando o prumo. Ó, você pode medir todas as coisas, mas deixa o átrio que está fora do templo. Ó, esse prumo, essa trena de Deus, não é para medir os que estão lá fora. Porque a Bíblia diz que Deus não tem por culpado o tempo da ignorância lá, mas anuncia agora, através de Cristo, a todos os homens que se arrependem. Você não tem que medir, você não tem que julgar o que estão lá fora. Aí diz, ó, não mede ninguém lá fora. Deixa o átrio fica lá fora, o pátio, lá fora do templo. E não o meçais, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, você vê aí que Deus utiliza o instrumento, o prumo, mas também a trena, tá? O cordel de medir. Então o crente não pode sair fora da medida. Opa, irmão, está saindo fora da medida. Não é mentirinha só, irmão. Isso aí não faz mal, não. Faz mal. Mentirinha vai gerar mentironas, né? Uma coisinha oculta, escondida, não confessada, vai virar então confessa logo, e quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus está colocando o prumo no seu povo. A Bíblia nos fala sobre o edifício, que nós somos um edifício espiritual. E olha para cá, não existe prédio, edifício, sem estar no prumo. Não existe. Alguns prédios por aí, o prumo é tanto que você vê, primeiro eles não fazem as paredes do prédio, dos grandes arranha-céus. O que eles fazem? A base e as colunas, o esqueleto do prédio. E aí, depois de todas as lajes, o esqueleto do prédio pronto, o que eles fazem? Aí, o fechamento das paredes. Interessante que pode alguém comprar ali um imóvel, um apartamento, e ele pode mexer em todas aquelas paredes se ele quiser. A porta aqui eu não gostei, hein? Eu vou tirar a porta daqui e vou passar. Ele pode mudar portas ali, muita coisa nas paredes, mas na estrutura ele não pode mexer, porque vai comprometer toda aquela construção. Tem crente que já está com a estrutura
deteriorada. Deixou o pecado foi tomando espaço, foi criando um rachamento, e ele, isso não tem problema, é uma coisinha de nada. E agora o edifício caiu, e grande foi a sua queda. Jesus não falou lá daquele que edificou a casa sobre a rocha, mas de um imprudente que edificou a casa sobre a areia. Veio a chuva, o vento, correram-se os rios, e disse Jesus, e bateu com ímpeto contra aquela casa que estava edificada na areia. E ela caiu, e não somente caiu, grande foi a sua queda, o seu prejuízo. Fica em pé, irmão. Diga assim, eu preciso estar no prumo certo. Olha lá, sinta Deus colocando a tua vida espiritual dentro do prumo. Quando você vê alguém aí, um cristão, amigo teu, entra, irmão, olha o prumo de Jeová, irmão, olha o prumo, hein, olha o prumo. Aí, os que estão do lado nem vai entender esse linguajar, tá? Tá pensando que você está falando de construção, você está falando de coisas sérias, coisas de Deus, coisas de Deus. Faça isso, utiliza sempre. E sabe que é coisa que eu sempre faço? É um exame introspectivo. É você mesmo colocando o prumo em você. Porque é muito fácil eu colocar o prumo na Thaís. E qualquer sinuosidade, eu vou dizer, tá torto aqui, sinuosidade. Tá torto. Mas é melhor, ao invés de eu fazer na vida do meu irmão, a Bíblia diz, se você está vendo aí um cisquinho no olho do teu irmão, cuidado, não queira ir lá tirar o cisquinho, não. De repente tem uma trave tão grande no seu. Então deixa o irmão com o seu pecado. Ore por ele. E se tem alguma trave te impedindo, tire você mesmo esse tropeço. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria, pastor, eu quero ser mais crente. Eu quero ter uma vida abundante com Deus. Pastor, eu quero ter uma vida aprofundada nas profundezas, nas grandezas das riquezas inefáveis de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de sujeição ao Senhor. A Bíblia diz, sujeitai, pois, a Deus, revesti-vos de Deus. Irmão, eu quero ter uma vida assim, pastor. O que eu faço? Eu estou com tanta dificuldade. Às vezes eu quero, mas o mal que está em mim me puxa para trás. Eu quero me libertar, mas não consigo. Eu quero que você venha diante do altar, que eu quero ajudar você nesta noite, orando pela sua vida. Saia do teu lugar, enquanto nós vamos cantar, e venha diante do altar. As cadeias vão cair nesta noite, os grilhões serão dissipados. Você será livre para servir somente